Abrindo espaço para reportagem ao vivo direto do Rio de Janeiro, o repórter Pedro Dobal falando sobre a prisão do rapper Oruan. Começa contando para a gente quem é esse rapper, por que ele foi preso e por que esse assunto está chamando tanta atenção, Dobal. Bom dia. Pois é, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Esse rapper Oruan foi preso ontem à tarde na Barra da Tijuca, na orla da Praia da Barra, Avenida Lúcio Costa, porque ele resolveu fazer uma manobra conhecida como cavalo de pau em frente a uma viatura da Polícia Militar. Ele logo em seguida foi detido pelos agentes, foi levado para a delegacia da região, ficou algumas horas na delegacia, em seguida pagou uma fiança de 40 salários mínimos, o equivalente a R$60 mil, e foi liberado. Tudo isso aconteceu na tarde de ontem. Segundo a nossa apuração, ele inclusive foi colocado dentro da viatura. No momento havia apoiadores dele no local, houve até princípio de confusão. Um policial militar chegou a usar spray de pimenta para tentar conter os ânimos. Enquanto esse rapper estava na delegacia, um colega dele, também rapper, Orochi, chegou a comparecer, manifestou apoio ao colega. Bom, você perguntou quem é o rapper Oruan. Ele é o Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é o filho de um dos líderes, de um dos chefes do Comando Vermelho, o Marcinho VP, que está preso desde 1996. Ele tem inclusive uma tatuagem em homenagem ao pai e também uma tatuagem em homenagem ao traficante Elias Maluco, que foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. O cantor já foi responsável, inclusive, por organizar motocicletas pela cidade, aqueles rolezinhos de moto que a gente acompanha em diferentes dias aqui no Rio de Janeiro. E recentemente ele inclusive virou alvo de diversos projetos de lei no Rio de Janeiro, em São Paulo, projetos de lei que tinham o objetivo de combater a contratação de shows, artistas e eventos que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. Vem sendo chamado de Lei Anti-Oruan aqui no Rio de Janeiro. Está sendo ainda analisada pela Câmara dos Vereadores. Obrigada, então, ao repórter Pedro Dobal, ao vivo direto do Rio de Janeiro. Amigos Cláudio, Sônia, Pedro, o Cláudio Humberto trouxe esse assunto outro dia aqui no Jornal Gente, não é, Cláudio? Falando sobre essa lei. É uma lei que tramita também em outros lugares, já foi aprovada, justamente limitando a destinação de recursos públicos na promoção de artistas que fazem algum tipo de apologia ao crime, né, Cláudio? Exatamente. E esse rapaz, ele não sofre nenhum tipo de perseguição por ser filho de Marcinho VP, um dos bandidos mais perigosos, mais execráveis, mais cruéis que o Brasil já produziu na sua história. E ele na verdade, ele vem sendo alvo das autoridades e também de parlamentares, em razão da apologia ao crime que ele faz em seus shows e também em sua música. E tudo começou com a vereadora de São Paulo, Adriana, me ajudem a recordar o sobrenome dela. Amanda Vettorato. Amanda Vettorato, que apresentou um projeto que proíbe o município de São Paulo de gastar dinheiro público contratando shows de apologia ao crime. E aí ela passou a sofrer uma série de ameaças, todos os ameaçadores insuflados por esse camarada, e ela foi ameaçada de morte, recebeu inúmeras ameaças de morte, inclusive ela apresentou lá os prints dessas ameaças nas redes sociais à polícia que investiga o caso, mas essa iniciativa dela acabou ganhando corpo e se espalhando pelo Brasil. Então, há diversas assembleias legislativas e câmaras municipais que estão discutindo projetos semelhantes, até que chegou na Câmara dos Deputados. O deputado Kim Kataguiri apresentou um projeto também nos mesmos termos. Eu até estranhei, né? Como é que uma coisa tão óbvia como essa ainda não é objeto de uma lei federal, né, ou de uma regra, já que os governantes não têm coragem de mexer nesse assunto. É preciso enfrentar isso com coragem, né, porque se a gente puder mostrar a foto desse artista, entre aspas, a gente ajuda muito a compreender, é uma foto que nós temos que ajuda muito a compreender quem é essa figura, né? É aquela coisa aquela figura lombrosiana, né, que mostra exatamente a que veio. É um problema muito grave esse, porque, afinal de contas, são figuras que têm seguidores.
muitos seguidores, milhares de seguidores, né? Você vê, ele estava cometendo um ato infracional de trânsito na frente de uma viatura policial que não tinha outra alternativa senão fazer o que fez, né? Promover a detenção do sujeito, do meliante, e simplesmente a viatura foi cercada pelos admiradores dessa gente, né? Desse camarada. Então, é algo que as autoridades, sobre o que as autoridades precisam se debruçar. Triste mesmo, né? Eu pensei a mesma coisa, viu, Cláudio? Não falei